Estamos de volta conversando aqui com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, ex-deputado Moisés Diniz. E agora vamos entrar na seara política. Candidatura Alisson Bisteni. Tem chance? O Alisson eu disse para ele que ele tem uma... Não vou usar o termo capital político, porque eu acho que a palavra capital é muito ruim, né? Mas ele tem uma substância, uma herança que é muito forte. O Alisson tem filho pequenininho, tem esposa. E ele, durante praticamente 2 anos da vida dele, ele ficou dentro dos hospitais. E voltava para casa. Então ele podia colocar em risco a família sem saber. Porque você não pode ficar fazendo o exame de Covid toda hora. Então o Alisson foi um grande guerreiro, junto com o Gladson, que comandava. E eu não... A saúde, né? Ninguém comandando pode a saúde que ali. Na prefeitura, a prefeito Socorro Nery também foi muito influente, muito importante, né? Então o Gladson, o Alisson é um capital. Não, ele é forte porque é o candidato do Gladson. O Gladson é um complemento, junto com a Maílze e a nossa equipe de governo, é um complemento. Mas o Alisson, por si só, tem nome, tem história, passou pela Secretaria de Saúde, não tem um escândalo. Tem pedigree, né? Tem pedigree, política. Tem uma história bonita de defesa da vida. O tio Félix Bisteni, né? Foi deputado, Bisteni também. O próprio Bisteni, deputado Bisteni, né? Então, a história do Alisson é muito bonita, né? Um jovem maduro, muito bonito. Eu acredito que ele tem muita chance, sim, de ir para o segundo turno. E se ele for para o segundo turno, ele leva a eleição. Moisés, a gente está vendo essa questão aí da Ptolomeu. Há quem diga que as eleições esse ano será antes e depois do dia 22, 23 de fevereiro. Né? Há uma expectativa, já que o STJ vai analisar ali o relatório da ministra Nancy sobre um provável ou improvável afastamento do governador Gladys Camilo. Como é que você vê essa questão? Eu não gosto de comparação, mas a política brasileira está tão polarizada, tem tanto extremista, porque, olha, sinceramente, eu peguei abuso, eu peguei abuso de extremista. Tenho até na minha própria família extremista, né? Mas eu peguei abuso, porque eu acho que a política, a religião, a vida, a sociedade, ela tem que ser... Se você pegar o nascimento da vida, desde a origem, é sempre do equilíbrio. Prótons, nêutrons e elétrons, eles formam o equilíbrio do átomo. Isso é da história da vida. Do universo. Do universo. Tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Se você olhar a Terra, se ela desviar meio milímetro, explode tudo. Há milhões de anos ela circula na mesma velocidade. Mesma órbita. Mesma órbita. Então, eu sou contra os extremistas. Mas eu queria fazer aqui 2 comparações. Em 2006, em 2005, o Lula estava enterrado com o mensalão, dizia que não se elegia mais para nada, liquidado, e se reelegeu no primeiro turno. O G7 do Tião Viana, que eu fui líder dele, você foi líder dele, o G7, ele prendeu o secretário de Estado. O G7 prendeu os principais empreiteiros do Acre, os grandes construtores. Foi um negócio assim brutal. Até hoje tem situações que se tornaram irreversíveis. O Sassai foi inocentado depois de morto. E o Tião se reelegeu depois, né? Então eu não faço julgamento. Essa história de antes e depois do dia 22 de fevereiro. Primeiro que o pedido de afastamento do Gladson foi totalmente politizado na época. O procurador... Quem fez o pedido não foi o procurador da República. Não foi. Foi o procurador adjunto que estava tentando ser indicado para procurador pelo Lula. E ele disse o seguinte, olha, se eu denuncio um governador do Acre, lá o Bolsonaro teve 70% dos votos. Então o governador com certeza é um bolsonarista, eu vou denunciar para mim ganhar aqui a boa relação de Brasília. E fez o pedido de afastamento. E nem deu certo para ele. Foi indicado outro procurador-geral.
Exatamente. Ele até já nem ficou como adjunto, até saiu, já tem outro adjunto, né? E por último, afastamento, Astério, não é punição. Punição é cassação, prisão, É cassação. um bocado de coisa. Afastamento é prevenção. Ou seja, eu supostamente cometi um delito, então eu sou governador, sou prefeito, eu sou secretário de Estado, eu sou presidente de uma estatal, eu sou afastado para que eu não interfira no processo, eu não utilize o poder que eu tenho. Processo investigatório. Ocorre que a Ptolomeu ocorreu há mais de 2 anos, o Gladys continua no governo, já se reelegeu depois com quase 57% dos votos. Se ele quisesse interferir no processo, ele teria interferido nesses 2 anos, então o afastamento serve para quê? Qual é o sentido, né? Nenhum sentido. Então, portanto, eu acredito que isso vai ser passivo lá no STJ, o não afastamento do governador do Acre. Então, nenhuma dúvida sobre isso. Sobre esta relação Lula-Gladson Cameli. Eu acho que o Gladson é um dos governadores mais atualizados do Brasil. Eu vou aqui citar 2 exemplos dele. Primeiro, o Gladson elegeu numa coalizão de centro-direita, com discurso antiambiental, de que tudo que fosse vinculado ao meio ambiente era atrasado. Sim. Né? Que tinha que ter um desenvolvimento a qualquer 2018 custo. era isso, estava posto. Desenvolvimento a qualquer custo. O Gladson se elegeu e é um governador hoje que participa das grandes discussões mundiais sobre o clima, sobre o meio ambiente. E vou dar aqui um dado que é real. No governo do Gladson, em 5 anos, 4 passado, esse agora, aumentou a produção de soja no Acre, aumentou a produção de café, aumentou a produção de carne no Acre, tanto bovina como suína, e reduziu os focos de incêndio e reduziu o desmatamento. Então, está provado que é possível aumentar a produtividade da agricultura, da pecuária, da criação de peixe, etc., sem derrubar mais floresta. E o Gladson provou isso. Então, esse é o modelo. O segundo modelo dele é o do equilíbrio. Quem está governando o Brasil é o Lula, o presidente Lula. Se fosse o Bolsonaro, o Gladson tinha que estar de bem com o Bolsonaro. O Bolsonaro agora está aposentado. Não é presidente, é ex-presidente. A Câmara de Vereadores de Rio Branco deu um título de cidadão para o Bolsonaro, parabéns aos vereadores, vão fazer uma grande festa, deve ter carreata, mas não vai vir nada para o Acre do Bolsonaro. 1 centavo. Não tem como, né? No tempo do Bolsonaro, o Lula estava preso. Não veio 1 centavo do Lula para o Acre. Agora, o Gladson comanda um orçamento de 8 bilhões de reais, 8,3 bilhões de reais, e o Lula comanda um orçamento de 8 trilhões de reais. Aí o cara vai brigar com o Lula? É o presidente do Brasil. Então, o Gladson faz uma boa relação com o presidente do Brasil. E se declara conservador de direita. Né? Exatamente. O Gladson se declara, e é respeitado por isso, uma pessoa de direita, democrática. Essa direita democrática existe na França, existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, existe no Canadá. Eu acho que o Gladson encarna isso. Um jovem governante de direita, mas democrático. O Gladson recriou a Secretaria dos Povos Indígenas, o Gladson fortaleceu a Secretaria de Meio Ambiente, o Gladson manteve o Instituto de Mudanças Climáticas, o Gladson deu espaço para as religiões que não são as todas, duas, né? Que não são as 2 centrais, as católicas e as evangélicas. O Gladson participa de atividade de religiões ligada à União do Vegetal. O Gladson vai em aldeia indígena e dança o mariri, toma caiçuma. Então, é um governante moderno. Eu acho que esse é o grande patrimônio do Gladson. E por último, um governante que não persegue. Eu ia falar sobre isso. Ele não tem com ele essa questão de... Não. Sabe o que é que a gente diz no meio da imprensa? Que nunca houve um governante em que você criticasse, que batesse, que ele ligasse para reclamar ou mandasse alguém dizer, olha, não gostei dessa notícia, dessa crítica. Não, até no âmbito pessoal, na sua intimidade, teve gente que chegou, que eu jamais concordaria com isso, de ter feito uma abordagem da sua intimidade, e ele não ficou com raiva.
Somente, eu acredito que mais ninguém no planeta Terra consegue ser igual ao Gladys. Porque não tem. Teve um jornalista que fez uma pergunta aí, com todo respeito, idiota, claro, né? E acho que qualquer outro político teria se perdido a estribeira. E o Gladys saiu tranquilo e eu já presenciei ele chegar no jornalista e dizer assim, olha, eu gostei da tua crítica. Pois é. Né? Eu acredito que isso é que oxigena a política no Acre. É isso que você acha que faz com que as pessoas gostem dele, desse carisma, esse magnetismo pessoal? Por exemplo, se eu tivesse... Eu acredito que é esse jeito, né? Porque eu sempre falei isso, o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, que é teu colega lá no AC, 24 horas, ele disse uma coisa interessante. Qualquer político do Brasil, se aparecesse conversando com o Calango, virava meme. Meme negativo, gozação. E o Gladys virou assim um fenômeno, um fenômeno, né? Porque ele havia um calangozinho lá numa solenidade e ele botou o microfone no rumo do calango. Ou seja, é o estilo natural, é dele. Ninguém muda a pessoa, ninguém muda o Astério, ninguém muda o Moisés Diniz. Essência. É a essência dele. Então acredito que isso é o patrimônio que o Gladys está deixando no Acre, as coisas mais abertas. Mas também acho importante a questão, concluir. Essa questão dos aliados. Nós vivemos governos de esquerda na Frente Popular, eu fui líder do Tião Viana, fui líder do Binho. O PT, ele tinha muita dificuldade de abraçar os aliados. Muita dificuldade. Tanto é que perdeu por conta disso, né? Exato disso. Foi perdendo e acabou tudo. O Gladys era aliado. O Petecão era aliado do PT. Alan Rick era aliado. Bocalon era aliado. Márcio o Márcio Bittar chegou a ser aliado. Quer dizer, tinha uma gama. Praticamente Petecão todos, né? Todos que estão no poder hoje eram aliados. Tiveram que sair da aliança com o PT para poder respirar. Para tentar respirar e se projetar politicamente, porque o PT travava, né? Aí você pega o Gladys, você vê secretarias importantíssimas e o Gladys dá para aliado, né? Você viveu uma fase difícil, Moisés, eu me lembro de muitas pessoas te criticando. Não, mas Moisés foi da Frente Popular e está com o Gladys hoje. Como é que você lidou com aquilo ali? Eu sempre digo o seguinte, quando um time perde um jogador, ele não gosta. Por exemplo, você sabe que o São Paulo agora estava no maior pau com o Palmeiras, porque o jogador saiu do São Paulo e foi pro Palmeiras. Mas ele não entrou em campo, né? Porque estava lá traidor, esculhambando com o jogador, cara. Se o Edivaldo Magalhães foi meu colega de infância, vivemos no mesmo quarto, eu comecei a fumar por causa dele. Que a fumaça passava por cima do guarda-roupas, e aí ele fumava e a fumaça ia lá para minha cama, no mesmo quarto, aí eu digo, eu vou fumar também. Então, se o Edivaldo tivesse saído do PCdoB, é lógico que eu não teria gostado. Então, é lógico que o Edivaldo não gostou de eu ter saído do PCdoB, a Perpétua, os demais dirigentes. Mas eu tenho divergências políticas com o Jorge Viana, uma divergência aqui e acolá com o Tião, um Binho menos, mas você não vê de forma em nenhum lugar eu agredindo as pessoas que eu convivi. Seja o Tião, eu sempre brinco que eu tive uma divergência com o Tião Viana quando ele era governador, o líder dele, tivemos uma divergência política, e ele me salvou da Covid. Eu digo, olha aí, Tião. Você teve um pré-coma aí, não foi? Eu fui a 70% do meu pulmão, né? Foi comprometido. E ele dizia assim, tu não vai morrer, cacique. Ele dizia para mim. Né? E você estava bem brigado, né, na política. E a gente tinha vindo de uma divergência política. Então, eu acho que a vida humana, ela é muito maior do que a política, é muito maior do que os partidos. Daqui um pouquinho a gente vai estar num lugar muito mais bonito do que aqui, muito mais belo, mais luminoso. E vamos ter que conviver, porque lá no paraíso a gente tem que conviver todo mundo. Tá todo mundo junto. Moisés, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista, atendido o nosso convite. Muito obrigado, Astério. Ficamos por aqui, gente. Olha, daqui a pouco eu volto, hein? Tem mais um bloco aí, a gente vai falar do carnaval na Tentame. Olha, velhos tempos de volta, depois do intervalo.